Fala, meu guerreiro, tô aqui perto do fogo para falar sobre gelo. Muito contraditório isso daqui, né? Mas fiquei durante mais ou menos 75 dias fazendo a imersão no gelo. Foi um desafio que eu fiz para entender de fato o quanto que aquilo poderia ser benéfico. Talvez em alguns momentos a gente só fica imaginando sobre algo. Então é comum do ser humano ficar pensando muito como seria ou como realmente é aquela situação. E aí quando eu decidi fazer esse desafio de ficar durante 75 dias seguidos entrando em um freezer de gelo a uma temperatura de 2 graus, depois que eu terminei esse desafio, eu pude entender de fato o quanto que isso mudou e modelou a minha mente. Nós sabemos que a nossa mente ela tem uma neuroplasticidade. O que seria isso? São conexões que ela vai fazendo conforme você vai tendo ações diferentes. Só que para que tenha essa expansão, precisa ter ação. Então se você ficar muito no imaginário de como seria, como poderia ser a situação aí, fica tudo muito irreal, porque a mente ela ajuda a iniciar, mas se você não tiver ação, ela fica só na sua cabeça. E aí eu tô aqui para falar para vocês mais em detalhes como que foi essa minha jornada desses 75 dias fazendo essa imersão diária numa banheira de gelo a 2 graus. Aqui eu já estou colocando um outro extremo. Dentro do protocolo Testosterona Raiz eu explico para vocês como fazer essa imersão de forma mais controlada. Então, iniciando primeiro num processo mais tranquilo e expondo o corpo aos poucos a esse desconforto. Então, a banheira de gelo ali, nessa situação que eu vou colocar o vídeo para vocês aí de plano de fundo, já é um padrão um pouco mais avançado. E isso me auxiliou muito. Vamos lá, agora falando mais dos benefícios que eu obtive fazendo essa imersão. Primeiro a gente precisa entender que a imersão no gelo ela tem dois benefícios. Então vamos dividir aqui em duas partes. Benefícios fisiológicos, que é do físico, e benefícios mentais. Agora para o fisiológico, o que eu observei? Isso já tem muitos estudos dizendo sobre isso também, sobre esses benefícios. Redução da ansiedade, mais redução da depressão, então você não fica nos extremos, você nem fica muito ansioso e nem muito depressivo, você fica presente. E o porquê que isso acontece? Imagina só aqui, você se lançar de forma voluntária a algo que é extremamente desconfortável. Agora de forma fisiológica, o seu corpo ali ele tem uma temperatura dele. E essa temperatura é onde acontece todas as funções metabólicas. Então o teu corpo ele funciona bem nisso. Quando a gente fica mais febril, a gente começa a suar. Mas isso é uma resposta do próprio corpo querendo expulsar aquilo que está fazendo mal. E se ele fica muito baixo também gera outras questões. Então o frio proposital, que é a da banheira de gelo, ele desencadeia diversas questões no corpo. Beleza. Por que não é viável você entrar direto no gelo? Numa temperatura muito baixa, já antes de você fazer essa graduação. Porque é uma agressão no seu corpo muito brusca. Então seu corpo ali, vamos supor que ele está em 30 graus. E o gelo ele está em 2. Quando você entra, o teu corpo ele começa a querer trabalhar completamente para poder estabilizar a temperatura dele normal, porque se ele descer a temperatura do seu corpo interna, ela descer ali em 2 graus, você morre. Porque o teu corpo ele não funciona nessa temperatura. E aí você imagina o que precisa fazer por dentro do seu corpo para ele equilibrar essa temperatura. Então ele tem que estar tendo diversas funções ali metabólicas dentro do sistema para poder estabilizar essa temperatura corporal. E dentro desse sistema que ele tem que estar fazendo, ele libera diversos hormônios benéficos para poder estar inibindo isso.
Só que o mais foda é que depois que você volta dessa questão, você volta mais forte. Você volta mais resiliente, você fica mais confiante. E reduz a ansiedade, melhora a disposição, melhora o seu foco. Esses são os benefícios físicos. Agora os benefícios mentais, aí que é a sacada. Então a gente sabe que para a gente conquistar as questões na nossa vida, a gente precisa insistir e ter constância, ter disciplina. E disciplina, ela é construída, ela não é uma habilidade que você nasce com ela. A pessoa ela não é disciplinada, porque o corpo ele não quer ser disciplinado, ele quer sempre estar confortável. E disciplina, ela é uma construção gradual. Você não nasce disciplinado. Só que se você tiver as suas ações diárias que você faz, mesmo que você não queira fazer, o seu cérebro ele vai ceder. E conforme você vai colhendo as recompensas dessa disciplina, você vai ficando mais fidedigno e mais fiel a esse caminho de disciplina. E aí, cara, entra a sacada. No banho no gelo, você tem dias que, cara, eu não queria entrar, tava completamente desconfortável, tava um frio absurdo. E mesmo assim, eu peguei, fui lá e fiz. Cara, dá uma raiva, é foda. Mas é o preço que a gente tem que pagar. Então, pra mente, você entrar naquilo, cara, é você dizer pra sua mente o seguinte: olha, mente, eu que mando. Não é você que me manda, entendeu? Então, é um sistema de você dominar a sua mente para não deixar com que ela te domine. Então, é ir contra as suas emoções, é você agir com razão, é você agir com disciplina. E nos dias atuais tem sido cada vez mais difícil de observar isso. Então, tá todo mundo querendo ter algo, mas sem pagar o preço. Não existe isso. Para você ser feliz, para você aumentar a sua testosterona, para você recuperar a sua libido, você vai ter que pagar o preço, cara. Você vai ter que dormir melhor, você vai ter que deixar alguns alimentos. Não tem outra saída. E aí, a facilidade ela leva os caras a tomar Viagra, fazer uma reposição hormonal, só que isso mata o homem. E aí ele perde a confiança nele porque ele deposita todos os resultados no Viagra, na reposição e não nele. Então, é basicamente isso que funciona. Então, tem os benefícios físicos, melhora da resistência muscular, maior vascularização, e tem os benefícios mentais, que é você criar disciplina e fazer aquilo que você deve fazer. Então, nesses 75 dias aí de imersão no gelo, esse foi um dos benefícios que eu colhi. E sempre pela manhã eu faço essa imersão ali no gelo, no banho gelado mesmo, que é uma forma de acordar e já mostrar, despertar de verdade e mostrar para tua mente: olha, eu que estou no comando. Você queria que eu tomasse um banho quentinho, morno para acordar, mas eu decidi tomar um banho gelado. E aí encontra essa virada de jogo, essa virada realmente que vai fazer com que você direcione a sua vida para onde você quer e não para onde as suas emoções estão te conduzindo. Então, gente, o ser humano, o homem, ele é um ser emocional. A gente não é racional. Um exemplo aqui para você entender, tem muitas pessoas que fumam. Racionalmente, ela sabe que ela deve parar de fumar. Por quê? Porque aquilo faz mal, gera câncer, dá fadiga muscular, dá fadiga cardiorrespiratória. Então, racionalmente, ela sabe que ela deve parar. Ela só não para porque tem emoção envolvida por aquilo, a sensação, a fuga. Aí tem outras questões também relacionadas a mais essas partes espirituais, mas isso não vem ao caso. Então, a gente tem que entender, nós somos emocionais. Se a gente ficar sedento às nossas emoções, nossa vida vai por água abaixo. Porque a gente vai ficar depressivo, vai ficar ansioso, vai olhar a vida em 10 anos e vai ver que ela não está andando. E se você não tem movimento, você para.
e você... Não, na verdade, se você não tem movimento, você retrocede. Você não fica parado. Porque o mundo ele está em constante movimento, tá tudo em constante mutação. E se você não se mexe, você fica para trás. Então, meu guerreiro, teste aí a imersão no gelo. Faça na sua casa, tome um banho gelado todo dia pela manhã. A primeira coisa que você deve fazer é isso. E pela noite tome um banho quente como uma recompensa para você dar uma relaxada. Então, invista também em juntar uma galera para comprar gelo, botar numa caixa d'água, comprar um freezer, encher de água, colocar para gelar e criar gelo. Então, o banho no gelo é uma estratégia extremamente potente para você trabalhar o seu físico, reduzir a sua ansiedade e também a sua mente, deixar a sua mente cada vez mais forte. Fechou, meu guerreiro? Obrigado por acompanhar e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso fortalece e faz com que eu produza cada vez mais desses conteúdos aqui para você. Vamos para cima!